Vamos estar falando sobre o Salmo de Davi, o Salmo 32, do verso 1 ao verso 11. E aí, pastor Tudo Azul? Deus abençoe. Deixa eu abrir a janela aqui para circular um ar rapidinho. Então, vamos estar falando sobre este salmo muito lindo, muito que revela tantas coisas ao ser humano, né? Salmo 32, do verso 1 ao verso 11. Você que está chegando agora, você que acabou de chegar, Salmo 32, do verso 1 ao verso 11. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pelo teu mover, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, a tua misericórdia para todos os seres humanos, independentes de qualquer coisa, mas principalmente aqueles que creem no teu nome, Jesus. Que o Senhor realmente fez toda a obra, fez uma obra completa, fez uma obra cabal, uma obra, Senhor, que nos traz perdão e paz. Muito obrigado por isso, Senhor. Te agradecemos e que essa palavra seja abençoadora não só para quem ouve, mas para mim também, que ela seja edificante. Pai, fale aos nossos corações. Fala, Senhor, às nossas mentes, às nossas consciências, às nossas mentes, Pai. Trabalha o ser humano, trabalha o nosso coração. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a nossa meditação está como base o texto que está no Salmo 32, do verso 1 ao verso 11. Então, leiamos juntos. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava sobre mim e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não agitarão, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos e de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou como a mula, sem entendimento, os quais, com freios e cabrestos, são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o Senhor confia, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os retos de coração. Amém. Eu vou começar essa minha palavra, essa minha meditação, com uma historinha. Certa vez eu estava num evangelismo e uma pessoa assim que, de vez em quando em evangelismo, você encontra pessoas assim com uma certa justiça própria, né? Então, ela me fez uma pergunta assim, eu estava explanando sobre o evangelho, evangelizando essa pessoa, e ela me fez uma pergunta. Mas como pode Deus perdoar os pecados dos que fizeram tanta maldade, das pessoas que fazem maldade? Acho que, na verdade, as pessoas se escondem atrás do evangelho, se escondem atrás da igreja, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Por que Deus perdoa pessoas que fazem coisas tão erradas, tão ruins? Por que Deus
é tão injusto. Ela acha isso injusto. A pessoa estava achando que Deus, por Deus perdoar os pecados das pessoas que fizeram muitas coisas erradas, ele estaria sendo injusto para com as outras pessoas que fazem o bem, né? Boa noite, Gleidson, seja bem-vindo. Então, Salmo 32, do 1 ao 11, tá, Gleidson? Salmo 32, do 1 ao 11, só para você acompanhar. Então, essas pessoas, essa menina, ela estava me dizendo o seguinte: Deus é injusto, que perdão é esse? As pessoas fazem tão mal e por que elas são perdoadas por Deus e depois vivem como se não tivesse acontecido nada? Isso aí, esse perdão aí, não sei não. Essa coisa aí é uma injustiça da parte de Deus. Aí naquela hora, eu fui usado pelo Espírito Santo porque eu respondi da seguinte maneira para essa moça, essa jovem. Ela era uma jovem mãe, ela tinha dois filhos pequenininhos. E esse evangelismo era um evangelismo que nós fazíamos lá em Bras de Pina. E eu respondi da seguinte maneira para essa pessoa: olha, você tem dois filhos, né? Então digamos que você cria da mesma maneira esses filhos, dá a mesma educação, o mesmo amor, o mesmo carinho. Tudo que você dá para um, você deu para o outro. Se tornou uma pessoa socialmente aceitável, né? Uma pessoa que se aplicava nos estudos, uma pessoa que só te deu orgulho. E o outro, esse outro seu outro filho, não que eu deseje isso para você, eu falei para ela, mas digamos que um se desviasse do bom caminho, né? E fosse por um caminho de injustiças e por outros tipos de veredas. E de repente ele ficasse devendo o morro, devendo a polícia e todo mundo devedor tanto de bandidos quanto da justiça. E se um belo dia esse seu filho, perseguido de um lado e de outro, como existem centenas de pessoas que passam por isso, invadissem a sua casa para executar o seu filho, o que você faria? Digamos assim, que ele tenha se mostrado arrependido. Olha, eu não quero mais viver essa vida, mas naquela noite invadissem a sua casa para matar seu filho. O que você faria? Você entregaria o seu filho ou você tentaria salvar o seu filho? E adivinha a resposta que ela deu, né? Eu tentaria salvar meu filho. Então, aí eu respondi, é exatamente isso que Deus faz a todo aquele que se arrepende. Por mais ruim que essa pessoa seja, por pior que essa pessoa, ao crer no nosso Senhor Jesus Cristo, ao crer em Jesus, ela é perdoada. Aí a justiça não é a do homem, a justiça é a divina. E quem não faria isso por seu filho, por exemplo? Quem não tentaria descer o seu filho por uma corda pela janela? Quem não tentaria escondê-lo debaixo da cama? Fazer alguma coisa para livrar o seu filho que estava arrependido do mau caminho que estava andando? E porque Deus, que ama muito mais o ser humano do que nós podemos amar, ama muito mais o homem do que nós podemos amar o nosso próprio filho, por que Deus não faria a mesma coisa? Ou coisa muito maior do que essa, porque um filho nós amamos. Deus, é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Deus morreu por alguém que não presta. Deus morreu pelos iníquos. Deus morreu por aqueles que antes eram inimigos de Deus. Porque nós podemos até morrer pelo nosso filho, ou morrer por um parente, uma pessoa em quem amamos, mas Deus morreu pelos seus inimigos. É isso que a gente tem que... Primeira coisa para a gente entender o que é perdão. É lembrar
que você, antes de crer no Senhor Jesus, você era um inimigo de Deus. Eu era um inimigo de fato de Deus. Nenhum ser humano em sua natureza faz o que Deus aprova. Nenhum ser humano em sua natureza carnal é passível de fazer o que Deus aprova. Nós, na nossa natureza, fazemos o que Deus não aprova. Em nossa natureza carnal, nós fazemos o que Deus não quer. E é exatamente isso que esse salmo nos traz. E é exatamente isso que uma mãe faria ao ver um filho às portas da morte e ter a condição de salvá-lo. Ela tem a condição de salvá-lo, por que não faria? E é isso que eu consegui falar para aquela mãe aquela noite. Ela entendeu finalmente o que Deus faz. Deus ama a humanidade e quer salvar a humanidade. O apóstolo Pedro, ao pregar em Atos 2, 38, convida a todos os que creram em sua pregação. Ele fala assim, ó, Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e a cada um vos seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que algumas versões diz? Que Pedro fala assim, arrependei-vos para que os vossos pecados sejam anulados. E o que eu quero dizer com isso? Exatamente os 2 primeiros versículos desse salmo. O que diz nos 2 primeiros versículos desse salmo? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e que o seu pecado é coberto. É coberto, é anulado. O salmista Davi estava dizendo assim, ó, meu pecado foi anulado. Uma vez eu estava na escola dominical e ao ler esse versículo, um jovem começou a chorar. Ele começou a chorar porque ele entendeu, caiu a ficha. Caiu a ficha desse jovem porque ele entendeu que o seu pecado ia ser anulado. E é isso que a gente tem que entender, irmão. O nosso pecado, ao confessarmos o Senhor Jesus, ao crermos, ao nos arrependermos do nosso pecado, o nosso pecado é anulado. É anulado de uma vez por todas. E isso é feito diante... eu dei até esse estudo uma vez ali em Vila Nova de manhã. Isso é feito diante de um tribunal. Tá? Quando você crê no Senhor Jesus, você é justificado. Isso é feito diante de um tribunal. Diante de Deus, você é justificado. Ou seja, você se torna justo. E ali o seu pecado é anulado. Então, o que acontece com as pessoas que fazem uma série de coisas erradas, como essa mulher, essa jovem mãe, né, citou? Elas se arrependem do seu pecado e têm os seus pecados perdoados por Deus, anulados. O escrito de dívida, diz o apóstolo Paulo, foi anulado, foi rasgado. Se você devia alguma coisa, não deve mais. Essas coisas que tem que entrar de uma vez por todas na nossa mente, para que a gente não tenha dúvida. Dúvida de quê? Por exemplo, da salvação. Tem muita gente que atribui as suas atitudes, os seus pecados, né? Porque o homem peca. Hoje, eu posso pecar. Mas eu estou garantido por Deus. Eu estou com a garantia da salvação, da justificação feita através de Jesus na cruz e na ressurreição. Eu criei que o Senhor Jesus morreu e que ele ressuscitou dentre os mortos. Ele veio de Deus, ele morreu, ele ressuscitou dentre os mortos. Isso garante a minha entrada no céu, porque a gente tem que entender, irmãos, que a entrada no céu não é por mérito meu. Efésios 2, 8, 9 e 10
mais específico, 2, 8 e 9, diz o seguinte, que a gente não é de obras. Não é por obras que a gente é salvo, mas pela fé. Nós somos justificados pela fé. E o salmista aqui foi justificado pela fé. O salmista Davi estava exultando pelo fato de que Deus, na sua infinita bondade, perdoou a sua iniquidade, cobriu o seu pecado. Mas antes de sentir essa paz, o salmista revela um processo por que passou. Esse salmista, ele passou por um processo. Ele passou por um processo, etapas, para que essa situação pudesse mudar. Essas fases foram difíceis para ele. E, na verdade, revelam o mais profundo abismo que todos nós passamos todos os dias. Dilemas que vamos conversar sobre isso hoje, sobre dilemas morais, dilemas da vida. Por que temos tantas dúvidas? E o salmista nos ensina certezas. Aqui ele nos transmite certezas e não dúvidas. Afinal, por que o salmista no versículo 1 e no versículo 2 estava tão contente? Por que ele exultava tanto? Por que ele estava tão alegre? Mas para a gente ver isso, a gente primeiro tem que ver o seguinte: por que a iniquidade, o que a iniquidade, na verdade, o que a iniquidade fez na vida de Davi? Primeiro, a iniquidade afastou Davi da presença de Deus. Davi perdeu uma coisa importantíssima para todo crente. Davi perdeu a alegria. Davi perde a alegria. No versículo 4, no versículo 5, na verdade, no versículo 4 diz assim: porque sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou sequidão de estio. Eu tinha um vigor, agora eu estou seco. Agora eu não tenho água viva. Agora eu não me sinto bem. Agora eu tenho secura na alma. E eu queria falar o que o pecado faz. E eu também queria falar sobre a iniquidade. Digamos que o pecado já é ruim. A iniquidade é um plus no pecado. O que é a iniquidade, irmãos? Na verdade, a iniquidade é você... porque você pode você pode pecar, tá? E não prejudicar ninguém diretamente, só você mesmo, né? Mas você pode... A iniquidade não. A iniquidade é um plus. É uma maldade associada ao pecado. É a pessoa que faz uma maldade com uma outra. Por exemplo, vamos usar o exemplo de Davi mesmo, né? Esse salmo é correspondente lá a 2 Samuel, né? A passagem que Natã revela a Davi o seu pecado, né? Revela a Davi o seu adultério. E a iniquidade, qual foi a iniquidade de Davi? A iniquidade de Davi, primeiro, tendo várias mulheres e concubinas, desejou a mulher do seu próximo. Aí está o pecado. Qual foi a iniquidade de Davi? Ele engendrou, ele bolou um plano. Para quê? Primeiro, para que Urias se deitasse com a sua mulher. Para que, através das relações que ele tivesse, ele ficasse livre das relações sexuais que ele tivesse com a esposa, ele ficasse livre daquele filho, daquela situação. Então ele bolou um plano para isso. Não funcionou o plano. Então,
Qual foi o plano B de Davi? Qual é o plus da iniquidade, o plus no pecado? Ele bolou um plano. Ora, vou mandar matar Urias. Eu vou mandar assassinar Urias. Por quê? Se ele morrer, está resolvido o problema. Eu pego a mulher dele e está resolvido. Só que ele esqueceu que isso era iniquidade. Ele não lembrou, ele esqueceu, estava distraído, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu só sei que ele pegou, como diz o profeta Natan, aquela única ovelhinha que pertencia a outra pessoa. Ele tinha tantas ovelhas. E Deus falou assim, se você tivesse me pedido mais, eu teria te dado. Mas ele olhou para a única ovelhinha de um homem que era seu amigo de verdade. Urias, a recíproca poderia não ser verdadeira. Davi poderia não sentir nada por ele. Né? Poderia ser uma pessoa comum para Davi. Mas Urias era um cara fiel. Um amigo fiel. Um companheiro de batalhas. Um valente valoroso. Um valente de Deus. Valoroso no conjunto das pessoas que cercavam Davi. Ele não era do primeiro escalão, ele era do segundo, do terceiro escalão, mas ele era muito fiel a Davi. Talvez de segundo escalão, ali dentre os homens valentes de Davi. Ele era importantíssimo. Ele era um homem diferenciado e principalmente um amigo leal e verdadeiro. Tanto de Davi quanto dos seus amigos, dos seus companheiros de batalha. Porque ele pensou assim, eu não vou ficar deitando com a minha mulher enquanto os meus amigos estão na guerra, enquanto os meus companheiros estão precisando de mim lá. Eu não vou ficar aqui relaxando enquanto meus colegas estão lá, naquela batalha tão difícil. Então ele era uma pessoa importante. O que fez Davi? Davi mandou matar aquele por quem estava um homem que estava sendo e era muito importante nas batalhas. E quantas maldades hoje se fazem nesse planeta Terra? E quantas maldades a gente fica escutando toda semana? Mulheres que matam seus maridos. Sheila me contou hoje uma coisa que ela viu, horrenda, de uma mulher que mandou matar uma grávida para pegar o bebê. Matou uma grávida para pegar o bebê que estava na barriga da mulher. Sequestrou um neném na barriga, cortou, matou a mulher e roubou o neném que estava na barriga. Gente, quando eu penso que o ser humano chegou no poço, no fundo do poço, cava-se mais um buraco. Vem o ser humano e cava um buraco. E aumenta o fundo do poço. Muito triste. O que eu quero chegar? Isso é iniquidade associada ao pecado. Pecado. Posso mentir? Não posso? Posso mentir até para evitar uma confusão. A gente pode mentir para evitar uma confusão. Mas não é bom nunca mentir. Mas pode-se mentir. Isso é um pecado. Agora, essas coisas que eu contei, bolar plano para matar alguém, isso é iniquidade, é maldade associada ao pecado. Então, isso aí afastou da presença de Deus. Isso aí é chegar no fundo do poço, gente. Você ter esse tipo de pensamento, esse tipo de maldade que Davi teve, é chegar no fundo do poço. Davi chegou no fundo do poço, e ali nesse fundo do poço é que ele sentiu os ossos dele se secando. A omissão do pecado trouxe, esse é o tópico 2, a omissão do pecado trouxe consequências físicas, emocionais e espirituais. O pecado, ele nos traz, Jesus fala assim, olha, você pensa que as coisas externas que te matam, as que partem de dentro do coração, que levam a gente para a morte. É do coração que parte todas as maldades dos seres humanos. É da mente, que eu estou falando de coração, é da mente.
a mente projetando o mal, isso nos leva para a morte. A omissão do pecado de Davi trouxe consequências, primeiro físicas. Qual foi a deficiência física que ele teve? Né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram-me os ossos, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Ele estava desanimado. Houve um desânimo na vida de Davi nessa época. Enquanto ele omitiu essas coisas, a omissão de Davi em relação ao pecado, em relação a confessar a Deus o seu pecado, trouxe problemas físicos, desânimo à vida de Davi. Trouxe problemas emocionais. Ele trouxe... porque é o seguinte, o crente, irmãos, aplicando nos dias de hoje, o crente de verdade, ele ao pecar, ele se sente muito mal. Ele não se sente bem. Ele não se sente bem pelo fato de que ele habita nele a natureza de Deus, o Espírito Santo habita na gente. E quando a gente se afasta de Deus, e quando a gente tem um problema de pecado, e quando a gente faz o que desagrada a Deus, isso nos causa um mal-estar. Isso é uma característica boa. Apesar de ser uma coisa ruim, é uma coisa boa. Por quê? Porque Deus está agindo junto com a sua consciência, para que nós possamos melhorar, para que nós possamos chegar ao ponto de arrependimento. Deus se importa conosco, Deus habita em nós, por isso o Espírito Santo nos incomoda todos os dias. E a gente não consegue, a tristeza bate no nosso coração, a alegria da salvação nos deixa. Porque somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, o pecado, a continuidade do pecado, não nos traz alegria. É só a gente se comparar como a gente era antes de conhecer Jesus, como você era. Como eu era. O pecado não me incomodava. Muito pelo contrário. O pecado me deixava eufórico. O pecado me deixava satisfeito. E eu queria pecar mais e mais e mais e mais. Isso são pessoas que não conhecem a Deus. É o velho homem. É aquele que ficou para trás. É aquele que morreu com Cristo. Porque nós morremos com Cristo. Nós cremos no Senhor Jesus, então nós morremos com Ele. E em nova vida nós ressuscitamos com Cristo para sermos, e recebemos um renovo de Deus. E uma nova criatura nasce. E essa nova criatura, ao contato com os velhos costumes, ele se entristece. Os velhos costumes não nos trazem mais alegria. Aquela alegria anterior não se repete. Muito pelo contrário. Nós ficamos desanimados, nós ficamos deprimidos. E principalmente, Davi, isso trouxe consequências espirituais na vida de Davi. São consequências terríveis. E a mão de Deus, esse é o tópico 3, e a mão de Deus pesava sobre ele. Eu tenho certeza que a mão de Deus não pesa na vida de quem não é filho de Deus. Pesa no sentido de condenação, mas não pesa nesse sentido aqui de mudar no sentido de corrigir. No sentido de corrigir, a mão de Deus pesou na vida do salmista Davi, do rei Davi, no sentido de corrigi-lo. E em Provérbios 3,12 diz o seguinte: porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Isso está lá em Provérbios 3, versículo 12. Hebreus 12, versículo 6 diz: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Se você pecou e se você está triste,
se a mão de Deus está pesando para que você volte, você é filho de Deus. Ele se importa com você. Eu quero dizer para você que se isso estiver acontecendo um dia na sua vida, glorifique a Deus, porque você é filho de Deus e Deus só corrige aquele que ama. Amém? A Bíblia diz que o salmista passou por um processo. E que processos são esses? Primeiro processo, ele se arrependeu. O livro de 2 Samuel 12, versículo 13, rei Davi teve a sua ficha caída. Naquele momento que Natan fala com ele sobre o seu pecado, 2 Samuel 12, 13, aqui no versículo 12, Natan fala assim: porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isto perante de todo Israel diante do sol. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor, disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Olha só que interessante. A ficha caiu. A ficha caiu, a ficha de Davi caiu. Como cai a nossa ficha? Um dia a nossa ficha cai. E a gente está naquela situação, muitas vezes desviado na presença de Deus, muitas vezes afastado por vários motivos, muitas vezes sem conhecer, fazendo, apesar de ser filhos de Deus, apesar de ser resgatados de Deus, tendo comportamentos ainda em construção. Porque nós estamos, a nossa justificação, irmãos, é de imediato. A justificação é no ato, é um ato só, é um ato definitivo e único. Você crê no Senhor Jesus, você é justificado. E não precisa de mais justificação. É uma vez só. Uma vez salvo, salvo para sempre. Tá? Mas muitos de nós, muitas vezes nos afastamos por algum motivo, enfraquecemos e acabamos entrando num ciclo do velho homem. Isso acontece, pode acontecer. Mas se você é filho de Deus, Ele vai te buscar como um filho pródigo. Um dia você volta. Deus não pode até... Ele, de alguma maneira, Ele vai tocar no seu coração e você volta. Nem que seja no pior momento da sua vida. Você volta. Porque o filho pródigo, ele voltou quando ele estava morrendo de fome, desejando comer a comida dos porcos. Então ele volta. E isso pode acontecer com um de nós. Mas a justificação foi dada a você de uma vez só. Agora, a santificação é um processo. E esse processo tem altos e baixos. Davi ficou um período afastado. Ele era rei de Israel, mas naquele período em que ele estava bolando essas coisas, talvez ele estivesse orando menos, talvez ele estivesse com menos comunhão com Deus. Ele disse que escondeu o pecado, ele disse que ocultou. Ele disse que essas coisas foram ocultas. Como se pudesse ocultar alguma coisa de Deus. Mas ele fala aqui, eu ocultei o meu pecado. Eu calei o meu pecado. Estou lendo aqui o que a irmã Cátia Evaristo escreveu. Vou ler para todos aqui, tá? Presbítero Wagner, boa noite. Minha irmã Edilce pediu que você esteja orando pela Lúcia, que está com câncer, e pela pastora Penha, que está enferma também. Nós vamos orar, tá, meu irmão? No finalzinho a gente vai estar orando. Então, o que acontece primeiro com o rei Davi? Ele se arrepende. Depois, ele confessa. O rei teve um rápido discernimento. Foi rápido.
na mesma hora. E olha que interessante que essa passagem de 2 Samuel 12. 2 Samuel, abre lá, só para a gente acompanhar junto. 2 Samuel 12, versículo 13. Então disse Natã a Davi. Não, perdão. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Imediatamente após o reconhecimento e a confissão, ele reconhece, se arrepende, confessa, disse: pequei. Pequei contra o Senhor. Imediatamente Natã disse a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado. Sentiu que a rapidez com que essas coisas aconteceram? Sentiu que não tem uma autoflagelação, não tem um sofrimento prolongado? Deus, de imediato, Deus de imediato, o que ele fala? Deus perdoou o seu pecado. E o que o salmista nos transmite a partir dessa experiência que ele teve? Que ele, primeiro, se arrependeu, um processo, arrependimento, confissão e confiança. Eis aí um grande problema do ser humano. Eu quero compartilhar isso com você. E estou quase no final da nossa pregação, mas eu queria que você entendesse o que eu também preciso entender. Todos nós precisamos entender isso de fato, irmãos. Confiança. Confiança em quem? Em Deus, em Jesus Cristo. Mas que confiança em quê? Na tua restauração. O grande problema do ser humano é um grande problema de todos nós. Nós queremos ir além, sofrer mais um pouco, se autoflagelar. Achar que a nossa consciência é mais poderosa do que Deus. Muitas vezes é mais fácil Deus nos perdoar do que a nossa consciência. Isso é uma coisa terrível. Isso é uma coisa triste do ser humano. E o ser humano faz de tudo para tentar pagar. É como se fosse um pagamento pelo erro que ele cometeu. Não há nada que você possa fazer para pagar o seu erro. Quem fez foi Jesus. Então, quando o salmista fala assim, olha, pequei, Natã fala: perdoados estão o teu pecado. Olha, irmãos, isso é uma coisa maravilhosa, uma lição bem dada pelo salmista, uma lição maravilhosa que o salmista nos dá. Confessei o meu pecado, e a gente viu lá, ele falou assim: pequei contra o Senhor. Não ocultei de Deus, eu não me fiz de vítima. Davi não se fez de vítima. O grande problema é que o homem gosta de se vitimizar e de sofrer. E como eu falei, se autoflagelar, ficar se flagelando, ficar sofrendo e achando que é o pior dos homens. Ai, coitado de mim, eu pequei. Ai, eu pequei. Deus está dizendo para você hoje, meu querido, como disse o meu coração: perdoados estão os teus pecados. Ao descer em um paralítico na casa da sogra de Pedro lá, ele olhou para o paralítico assim e falou: perdoados estão os teus pecados. Jesus perdoou na hora, que ele sabia que ali tinha pecado para perdoar. Ele viu a fé daquele homem. E Jesus tem poder para perdoar os pecados. O salmista conhecia a Deus. O salmista conhecia ao Filho do Homem. Ele tinha esperança que aquele, na semente, em sua semente, ele tinha esperança em Jesus. Ele poderia não saber o nome de Jesus, o que Jesus seria o Cristo, mas ele conhecia o Verbo de Deus.
Esses homens tinham uma intimidade com Deus muito grande. E esse homem nos ensina uma lição muito valiosa. Não sofra sobre o pecado que Deus já perdoou. Não fique se culpando por uma coisa que já passou. Sabe o que isso significa às vezes? Significa que você está olhando no retrovisor da sua vida. Experimenta dirigir só olhando no retrovisor, sem olhar para frente. Você vai bater com o carro. Muitas pessoas se acidentam na vida porque só vivem olhando no retrovisor. Deus está te pedindo para você se desbaratar das coisas que para trás ficaram. Deus está te pedindo para que você se desvencilhe dessas coisas e olhe para frente, para o retrovisor da sua vida. Esquece pelo para-brisa da sua vida, esquece o retrovisor. O retrovisor já era. Quem olha para o passado vive olhando. Quem olha no retrovisor vive olhando para o passado, para as coisas velhas que já passaram. Deus quer que você avance para coisas novas. Deus quer que você faça como Davi, se alegre no seu perdão. Esquece as coisas erradas do passado. Esqueça as decisões erradas. Esqueça as consequências. Esqueça tudo isso, isso já passou. Se Deus te deu perdão, se você confessou, se você se arrependeu, se você confessou, tenha confiança no seu Senhor. Ele é poderoso para perdoar os seus pecados. E você, nem você, nem sua consciência, nem a minha consciência, nem a consciência de ninguém é maior do que Deus. Deus é o Todo-Poderoso, perdoador daqueles que se arrependem. Então, se você se arrependeu do seu pecado, pare de olhar no retrovisor e olhe para o para-brisa da sua vida. Olha para frente e vai dirigir. Olha para frente e continue olhando sempre para frente, para um alvo. Você tem um alvo nessa estrada, você tem um alvo, o alvo é Cristo. O apóstolo Paulo fala de desembaraço. O passado te embaraça. E me desembaraçando das coisas que para trás ficam, eu vou para frente. E não se esqueça, você é salvo, justificado em Jesus Cristo. Não se deixe... Gálatas 1,5 diz o seguinte, ó. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Gálatas 5,1 diz assim, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a jugo de escravidão. O que esse versículo quer dizer? Cristo te chamou para a liberdade. Você é livre para olhar para frente. Não se deixe escravizar novamente por um sentimento de culpa que não faz mais sentido. Olhando, como a Sheila falou, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nesse caso específico, Paulo estava falando da insensatez dos Gálatas no que tange à judaização do culto, mas se aplica aqui também. Se aplica ao pecado, se aplica à consciência do pecado, que não deve habitar mais na nossa mente. A gente é livre, Deus te chamou para a liberdade. Não se coloque em escravidão, nem da sua consciência. Porque a sua consciência não é maior do que Deus. E seja lá o que você tenha feito, por mais grave que seja, se você se arrependeu, creia que Deus é Pai. E creia que Ele realmente quer livrar os seus filhos. Quer livrar da má consciência. Existem pessoas a quem Deus já perdoou, mas a consciência da própria pessoa tenta escravizá-la. Tenta tirar a alegria da salvação. Não deixe a sua consciência tirar a alegria da sua salvação. Exulte como Davi, o rei Davi, manda a gente exultar lá no finalzinho desse salmo.
Ele fala assim, ó. Deixa eu botar aqui, meu. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Ele convida os justos do Senhor, mas aí eu falo assim, eu sou justo? Aí a minha consciência fala assim, mas por que Deus está me chamando de justo? Eu, justo? Aí o Espírito Santo fala assim, você é justo. Você é justificado em Jesus Cristo. Eu te fiz justo. Se Deus te fez justo, quem somos nós para dizer que não somos? Quem é a nossa consciência? Por acaso ela é mais poderosa que Deus? Não. Hoje o Senhor te chama para a liberdade. Foi para esta liberdade que você foi chamado. E desta sensação de liberdade que o salmista canta em seu primeiro verso. Nesse primeiro verso, o salmista recobra a alegria da salvação. Olha só que lindo. Olha só que ele fala, bem-aventurado. Ele, na verdade, ele está filosofando. Bem-aventurado homens como eu, que os pecados foram perdoados e a sua iniquidade foi perdoada. Seu pecado foi encoberto. Foi coberto. Coberto por quem? Hoje nós sabemos, ele tinha essa esperança, mas hoje nós temos a certeza. Cobertos pelo sangue de Jesus. Quando Deus olha para a gente, Ele não vê mais a gente, Ele vê o Filho dele e vê a nossa multidão de pecados cobertos por sangue. E não é qualquer sangue, é o sangue do Cordeiro. A certeza que os pecados foram perdoados e que em Cristo temos a redenção e a justificação dos pecados e por isso nos traz paz. Nós temos hoje paz. Nós temos hoje paz em Deus, ou seja, consciência tranquila e paz com Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes diferencia esses dois tipos de paz. A primeira paz é a paz em Deus. Ele fala que é uma paz, é um sentimento. É um sentimento que nós temos de paz, que é essa restauração que Davi sentiu. Esse sentimento de tranquilidade. Mas tem uma outra paz que o pastor Hernandes Dias Lopes diz que é a paz com Deus. E isso não é um sentimento, é uma condição. Essa é uma condição que você tem. Uma condição é diferente de um sentimento. Condição é uma situação em que você estava em guerra com Deus e agora você está em paz. Deus tem paz com você. Deus quer paz com você. E hoje você tem a paz com Deus, que é uma condição de proximidade, é uma condição de justificação. E por isso você tem paz em Deus, a paz que excede a todo entendimento. Para encerrar, abramos as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 5, versículo 1. E diz assim, e assim a gente encerra essa meditação. Justificados, pois, mediante, através do veículo, qual é o veículo aqui? A fé. Temos justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o meio pela qual, é o fim. Jesus é aquele que nos deu paz com Deus. A fé aqui, ela é o veículo. É um veículo que nos levou a Cristo, que nos trouxe paz com Deus. Tenha paz com Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento,
Guarde a sua mente e o seu coração em Jesus. Tenha paz com Deus, tenha paz em Deus. Tenha certeza, não duvide da sua salvação. Você é salvo não pelos seus méritos, você é salvo porque Cristo morreu por você. E Ele ressuscitou, creia que Ele ressuscitou. Eu estava lendo o livro de Atos e eu vi que, e até hoje, é um tabu você acreditar que existe ressurreição dentre os mortos. É uma coisa difícil de acreditar, mas é difícil de acreditar para alguém que não conhece Jesus. Para nós, é a certeza de que Cristo também nos ressuscitará. E isso é loucura para o mundo. Não faz sentido para eles. Ressurreição, morto vai ressuscitar. E muita gente acha que a gente vai estar em espírito lá com Deus. Não, Deus nos ressuscitará. Os nossos corpos serão tomados de volta. E uma nova matéria vai se levantar dos túmulos. Corpos transformados numa nova matéria que não vai sofrer mais as leis da gravidade. As leis da física não interferirão mais nos nossos corpos. Os que estiverem vivos terão, em um piscar de olhos, os seus corpos transformados. Creia que como Deus ressuscitou dentre os mortos a Jesus Cristo, nós também ressuscitaremos por Ele. Creia nisso. Creia que o Senhor veio da parte de Deus e que Deus ressuscitou dentre os mortos. Creia no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, que Deus ressuscitou dentre os mortos e não precisa mais nada, irmão. Fique com a tua consciência tranquila. Deus é poderoso para vencer a sua má consciência. Jesus é poderoso para vencer todo o tipo de acusação de Satanás. Porque quem lembra a sua consciência que você é pecador é o diabo. Com quem que você vai concordar? Com Jesus, que não te cobra as coisas do passado, ou com o diabo, que vive te lembrando das coisas que você fez no passado? Escolha a sua companhia. Eu fico com Jesus e com minha consciência tranquila. Amém? Deus abençoe sua vida. Agora vamos orar pelas pessoas que nos pediram. Deixa eu lembrar aqui do nome. Tá. Vamos orar pela Edilce. Deixa eu anotar. E pela pastora Penha. Tá? Edilce e a Penha. Nosso Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e que pensamos, é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. É o Deus que transcende o tempo. O seu poder é imutável. Eu estava estudando essa semana, irmãos, para fazer a prova sobre a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Deus é o mesmo que ressuscitou o seu filho. Lúcia, né? Tá bom. Deus é o mesmo que ressuscitou seu filho. É o mesmo, Jesus é o mesmo que com a saliva curou e com um pouquinho de terra curou Penha, pastora Penha e Lúcia, né? Já anotei aqui. É o mesmo que curou o cego, fez o cego ver novamente. Jesus é o mesmo que fez o paralítico andar, é o mesmo que ressuscitou Lázaro. Então, ele é o mesmo ontem, hoje, ele pode qualquer coisa, ele não mudou. A gente é que
Já entendi, irmã. Pastora Penha e Lúcia, né? Amém. Ele é o mesmo. Então vamos orar por essas irmãs que estão carentes da mão do nosso Criador, da mão do nosso Senhor, que pode fazer qualquer coisa. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite o poder de Deus. Não deixe a sua consciência limitar esse poder tão tremendo. Porque se para o homem é impossível se salvar, mas que para Deus não é impossível, nada é impossível, nem salvar um homem, imagine curar a gente disso ou daquilo. Né? Que nós possamos pedir a Deus que a nossa vontade esteja concomitante com a vontade dele, nesses pedidos que a gente vai fazer. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, pela pastora Penha e pela Lúcia, Pai. Senhor, sabemos que o câncer não é nada para ti. Senhor, o Senhor que fez as células, o Senhor que com a sua saliva fez células brotarem nos olhos do cego. Senhor, o Senhor fez tudo com o poder da sua palavra. O Senhor pegou um pouquinho de pó do chão e com a sua saliva restaurou a vista ao cego. O Senhor também é o mesmo que pode, com o balbuciar da sua voz, tirar as células cancerígenas, limpar as células cancerígenas do organismo da tua serva, Pai. Senhor, ouça a nossa oração. Senhor, da pastora também, eu te peço que o Senhor possa atender a nossa oração. Sabemos que para a gente, Pai, é difícil, mas para o Senhor não é nada difícil, nada é impossível. E mesmo que seja impossível para a gente, não é para ti. Quantas histórias que nós já ouvimos de pessoas que estavam desenganadas e hoje estão curadas e dão o seu testemunho do milagre que o Senhor fez na vida dela. Mas o maior milagre que o Senhor faz na vida do ser humano é o livrar da má consciência, é o livrar de uma consciência e de um pesar no coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos livra tanto da doença física, quanto da doença psicológica, quanto da doença espiritual. Senhor, que o Senhor, se essas pessoas, Senhor, que nós estamos orando, Senhor, elas não conhecem o teu nome, Senhor, salva, Pai. Mas são tuas servas, cura, Pai, se for da tua vontade. Senhor, faça a tua obra, completa a tua obra, Senhor, nos dê essa alegria e que em breve possamos juntos estar alegres, Senhor, regozijando, Senhor, porque soubemos de notícias boas, de boas novas. Senhor, fica conosco. Não deixe o inimigo nos acusar de nada. Que possamos ter uma mente e a consciência tranquila de que somos teus filhos e não devemos mais nada a ninguém. Não devemos mais nada a ninguém. Não devemos ao diabo e também não devemos a ti. Mas éramos devedores, era de Deus. E Deus quitou a nossa dívida. O Senhor quitou a nossa dívida. E, Senhor, eu te agradeço pela essa quitação. E te agradeço também pelo valor que o Senhor depositou na conta. Além de o Senhor não estar mais me cobrando a minha dívida, o Senhor ainda depositou na minha conta o Espírito Santo de Deus. Um valor inestimável. E te agradecemos o nome, Senhor, porque temos na nossa conta o penhor, que é o Espírito Santo. Obrigado, Pai. Que o Senhor possa estar com nossos irmãos e comigo, nos livrando, Senhor, das acusações do inimigo. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a pastora Penha. Deus abençoe a Lúcia. Deus abençoe você que estava nessa live, te livrando de toda a má consciência e te livrando das acusações e dos dardos inflamados no maligno.
Se existe o dardo inflamado do maligno, existe o escudo da fé. E é com ele, é com essa ferramenta, que é a fé, que você apaga os dardos inflamados do nosso inimigo, do inimigo de nossas almas, do acusador, do diabo. Deus abençoe a sua vida. Não tenha medo das coisas que já passaram. Não lembre das coisas. Tente se perdoe. Se perdoe, porque Deus já te perdoou. Tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus e até mais, tá? Até sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.